Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Ministério de Louvor. Glória ao Senhor. Te convido a abrir a sua Bíblia. Um rei, um Messias, um Salvador que viria. E esse rei não ia precisar da força. Ele seria o príncipe da paz. E o seu domínio, o seu reino se estenderia de uma ponta a outra, de um mar às extremidades da terra. Ele está falando sobre isso. E aqui nós vemos aqui em Zacarias capítulo 9, ou seja, 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo. E agora a gente tem um entendimento que essa profecia ela está se cumprindo lá em Jesus. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Aleluia. Lucas 19, o verso de número 28. Lucas 19. Aleluia. O verso de número 28. Todos acharam? Lucas 19, 28 diz assim: E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai e o trazei. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direi: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Amém? A profecia se cumpre 500 anos depois. E agora que nós vamos verdadeiramente entrar na mensagem dessa noite. Eu tive que falar sobre Zacarias para que você entendesse e compreendesse que profecia é essa. E aí a gente agora chega em Lucas e a gente vê agora Jesus, ele, o próprio Senhor Jesus, solicitando que os seus discípulos entrem numa aldeia, peguem um jumentinho, tragam esse jumento, eles colocam um pano sobre esse jumentinho, ele desce o Monte das Oliveiras e ele vai entrando em Jerusalém e as pessoas vão chamando, gritando, falando Hosana, Hosana, e as pessoas vão louvando a Deus, e ali está Jesus entrando. A mensagem dessa noite fala sobre pessoas anônimas. Na quinta-feira nós falávamos sobre o discípulo Matias, que muitas vezes não é tão mencionado, não tem tanta importância, parece que não tem relevância. Mas nessa noite nós vamos falar ainda de pessoas anônimas, de pessoas como eu e você que às vezes não aparecem. Nós vamos falar sobre esse tipo de pessoa nessa noite hoje, porque para que a profecia se cumprisse 500 anos depois, pessoas foram designadas para algumas funções.
para que o reino de Deus avançasse, para que aquilo que Deus, o propósito do Senhor se cumprisse, algumas pessoas tiveram que se apresentar. Existem dois grupos de pessoas nessa noite que eu gostaria de estar alcançando. Daqueles que são os discípulos, que conhecem, que sabem, que estão na presença, e daqueles que não estão, não sabem, não conhecem, mas que ao ouvir uma voz, uma palavra, aceitam e entendem. O primeiro grupo diz assim, vamos lá para o texto. Jesus falando e dizendo, ide à aldeia que está de fronte, e ali entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai e o trazei. E se alguém vos perguntar por que soltais, assim direis, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que haviam sido mandados, acharam como lhe disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, os discípulos, o Senhor precisa dele. Algumas pessoas vão ser enviadas, algumas pessoas estão dentro da igreja, e esse é o primeiro grupo que a gente vai tratar dessa noite. Pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas que conhecem, são discípulos, as pessoas que conhecem a palavra do Senhor. E aqui é interessante porque em nenhum dos evangelhos aparece o nome dos discípulos. Talvez seja até Matias, aquele que a gente acha que não tem tanta relevância, talvez seja Bartolomeu, Natanael. Eu sei que Jesus pegou 2 discípulos e falou, vai até a aldeia, e quando você chegar lá, você vai encontrar um jumentinho. Você vai falar o seguinte, olha, o Senhor precisa dele, ponto final. É interessante porque essa forma de se expressar era típica de súditos de um rei, porque na antiguidade o rei tinha essa autoridade daquilo que ele precisava, ele requeria, e o povo tinha que liberar aquilo, porque era o rei que estava pedindo. E agora Jesus envia e diga, e ele se apresenta como um rei, e ele diz, chegue e peça, e se alguém contestar, você fala, o Senhor precisa dele. Só que tem algumas pessoas que são designadas pelo Senhor para cumprir alguns propósitos, mas essas pessoas, principalmente quando é dupla, que aí você pode comentar com um, pode falar com o outro, algumas pessoas pegam essa autoridade que o Senhor Jesus nos fornece, e chega a ser engraçado que às vezes a gente costuma ver muito isso na igreja, aquela questão do ora você, fala você, não, prega você porque você prega melhor, fala você, canta você porque tu já sabe cantar, já conhece a letra, fala você, e a gente acaba dividindo ou passando isso para outras pessoas. Mas quando o Senhor Jesus nos convoca e Ele fala, vá e fale, Ele está te dando autoridade, está nos dando autoridade. E esses 2 discípulos vão, e quando eles chegam lá, eles com a autoridade que foi designada pelo Senhor Jesus, eles chegam e falam, o Senhor precisa. E é interessante que eles chegam e vão desamarrando, eles não vão lá pedir primeiro não, eles já chegam desamarrando o jumento. É interessante que o jumento 0 quilômetro, né? Ninguém tinha montado ainda nesse jumento. E eu fico imaginando quantos animais o Senhor usou, né? Esse jumentinho, o grande peixe, a cobra que engoliu a outra cobra lá de Moisés. Quantos animais foram utilizados, Deus usando. E agora ele, para que se cumprisse uma palavra que foi dita 500 anos antes, ele fala, olha, para que se cumpra o propósito, para que o reino avance, é necessário que 2 pessoas vão até agora a um determinado lugar e peguem esse jumentinho e tragam, porque a palavra tem que se cumprir, o reino tem que avançar, o propósito tem que ser cumprido. E às vezes nós temos a oportunidade de ir, de fazer,
E acabamos dividindo, ao invés de nos apresentarmos, acabamos recuando. Mas esses dois homens aqui foram anônimos, não sabemos o nome deles, mas foram. E quando eles chegam lá, eles pegam. Só que no momento que eles estão pegando, aí entra um outro grupo de anônimos, outras pessoas anônimas. Agora quem aparece na cena é o dono do jumento, o dono do jumentinho. E é interessante que ele chega e ele contesta, porque todos nós contestamos quando alguém vem pegar alguma coisa ou precisa de alguma coisa. E ele faz uma contestação: por que você está desamarrando aí o jumentinho aí, meu querido? Esse jumentinho, esse tem dono, isso aí não é assim não. Mas com a autoridade designada que foi dada pelo próprio Senhor Jesus, os discípulos chegam para esse dono do jumentinho e falam assim: o Senhor precisa dele. Acabou. Quando ele fala isso, quando eles falam isso, prontamente o dono do jumentinho cede um jumentinho. E é interessante, irmãos, que quando Jesus requer de alguma coisa de nós, para que o propósito se cumpra, às vezes a gente não entende, às vezes a gente vai até contestar aquilo que o Senhor está nos convocando ou solicitando de nós, e às vezes nós vamos ficar como dono desse jumentinho, querendo entender o porquê. O Senhor, na minha e na sua vida, em determinado momento da minha e da tua vida, Ele vai requerer o nosso jumentinho. Talvez o seu jumentinho, e aí nós temos que entender, porque quando a gente fala de um jumentinho nos dias de hoje, é simples. Uma pessoa que tem um jumento é uma pessoa simples, humilde. Mas volta 2000 anos atrás, lá na Palestina, lá em Jerusalém, uma pessoa que tinha pelo menos 2 jumentos, não era uma pessoa tão pobre assim. Um jumento naquela época era de uma valia tremenda. Quem tinha, cuidava muito bem, porque não eram todos que tinham. E agora o próprio Senhor Jesus solicita esse jumentinho que estava sendo preparado para alguma coisa, que nunca tinha sido montado. Jesus requer isso. E vai chegar um tempo na minha e na tua vida que Jesus vai requerer alguma coisa para que o propósito da vida, da nossa vida, as nossas vidas se cumpram, e para que o propósito do reino avance. É interessante, eu estava lendo uma história no meados de 1900, no início do século 18, 19, por ali. Um homem começou a pregar em determinado lugar, e esse outro homem foi lá. São vários nomes. E esse grupo de pessoas que foram ouvindo, só porque um dos homens parou para ouvir uma mensagem, ele ouviu uma mensagem e pregou para outra pessoa, e essa pessoa foi pregando, até que eles alcançaram um dia um jovem chamado Billy. O nome dele, o sobrenome é Billy Graham. Podemos dizer o maior evangelista dos tempos modernos. Mas tudo porque alguém lá atrás se prontificou a parar, ouvir, aceitar, entregar o seu jumentinho, mudar a perspectiva, a visão, e para que o propósito do reino avançasse e alcançasse algumas pessoas. Às vezes a gente não entende como é que alguns casamentos acontecem, né? Porque você está num bairro, teu marido está em outro bairro, e Deus faz com que pessoas se encontrem em determinado momento da vida,
para que nasçam os seus filhos, para que os propósitos de Deus se cumpram nos seus filhos. Às vezes a gente se converte e acha que nós temos que ser os pastores, os evangelistas, nós temos que ser, os líderes. Mas tudo que às vezes o Senhor quer é que você seja um crente, a sua esposa seja uma crente, que vocês estejam juntos ali dentro, alicerçado no Evangelho, para que o propósito do reino se cumpra nos seus filhos. Estava vendo uma live essa semana e a ministra de louvor estava falando com muita alegria que os seus filhos eram a 6ª geração de cristãos. Ainda não alcancei isso na minha família, mas eu creio que um dia, em nome de Jesus, nós iremos alcançar isso. Os meus filhos, os meus netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. Toda uma geração, porque uma pessoa decidiu ceder aquilo. E o que é ceder o jumentinho? Muitas vezes nós achamos que ceder o jumentinho é algo simples. Às vezes nós precisamos ceder um pouco mais do nosso tempo para o Senhor. Estamos passando esse momento, parece repetitivo, mas enquanto não sairmos dessa pandemia, enquanto não sairmos desse momento, teremos que abordar sempre esse assunto, porque a oportunidade que nos está sendo dada, ela é para mudar a vida da igreja, mudar a vida das famílias. E nós podemos ter a oportunidade de mudar verdadeiramente a nossa vida, de ceder esse jumentinho para que o propósito do reino avance. Porque parece tão simples dentro desse contexto, esse homem ceder esse jumento, porque se ele não cedesse, é claro, o Senhor iria ter uma outra atitude, eu não sei o que Deus faria, mas o propósito iria se cumprir de qualquer maneira, você pode ter certeza disso. O propósito iria se cumprir. Talvez algo que foi falado lá atrás na tua família, uma profecia que foi falada para a sua família, ela tem que se cumprir no dia de hoje, mas isso depende de você ceder. E talvez o que você tenha que ceder para o Senhor seja o teu tempo, a sua dedicação, o seu amor. Talvez o que você tenha que ceder hoje para o Senhor é a sua privacidade. Como assim ceder a minha privacidade, Senhor? Isso é algo meu, isso é algo que ninguém precisa. Quando nós temos a oportunidade de nos apresentarmos para Deus, e aí eu vou te dizer, porque existem muitas pessoas, talvez estejam nos vendo agora, que vão nos ver em determinado momento, em outro dia. Algumas pessoas são admiradoras desse Evangelho, desse Jesus. Algumas pessoas acompanham de longe, algumas pessoas vão acompanhando, mas assim como um cortejo, assim como uma caminhada, algumas pessoas que estão bem próximas, mas algumas pessoas vão lá atrás, querendo só ouvir o que está acontecendo, o barulho, se algo está acontecendo, se algo anormal, diferente, extraordinário vai acontecer. Mas quando são chamadas, algumas pessoas preferem se manter no seu lugarzinho, quietinha. Não, pastor, eu prefiro ficar aqui, quietinho, aqui, eu só... E Deus está nos chamando, olha, vem, vamos para um patamar diferente, vamos crescer, vamos evoluir, vamos avançar. Não, pastor, eu prefiro aqui, deixa eu ficar aqui na minha privacidade, aqui no meu cantinho, na minha zona de conforto, deixa eu aqui. Talvez o que Deus esteja requerendo de mim e de você nessa noite seja algo mais, uma entrega maior. O melhor de tudo é que são pessoas anônimas, são pessoas que não vão aparecer o nome, são pessoas que não têm talvez
um cargo eclesiástico, talvez não tenham tanto tempo de igreja, talvez não sejam tão relevantes dentro de uma denominação ou coisa parecida, mas eles foram necessários para que o propósito de Deus se cumprisse. E talvez na minha e na tua vida nessa noite seja o dia de você se apresentar e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, o tempo que o Senhor precisa, o momento que o Senhor precisa, aquilo que o Senhor quer para que o seu propósito se cumpra, se tem que passar por mim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor. A mensagem dessa noite, ela tem um objetivo. Hoje ela para essa igreja está cheia. Hoje é para estarmos aqui reunidos, realizando a Santa Ceia. Esse lugar hoje era para estar repleto de pessoas. Nós estamos hoje aqui, e tudo aquilo que nós estamos vendo hoje aqui são 3, 4, 5, 6 pessoas reunidas hoje aqui. Mas eu creio que o propósito de Deus está se cumprindo, independente da quantidade de pessoas que estão aqui hoje. O propósito do Senhor está se cumprindo aqui nessa noite. Porque nós saímos de casa, estamos aqui, mesmo com uma igreja vazia, estamos aqui juntos hoje, porque talvez esteja alguém agora precisando ouvir uma palavra do Senhor. Talvez você que esteja me ouvindo nessa noite, você que está há muito tempo precisando ouvir uma palavra, faz tempo que você não senta para ouvir a palavra, e talvez você esteja pensando: pastor, mas para mim não dá, porque eu não tenho a mesma qualificação que o Senhor, talvez eu não tenha o mesmo entendimento, eu não sou crente há tanto tempo, eu nunca entrei numa igreja. Deus está chamando anônimos nessa noite. Deus não está chamando os capacitados, Ele capacita aqueles que Ele escolhe. E talvez você que está me ouvindo hoje, você deva estar achando que não tem mais jeito para você, ou talvez: pastor, não dá mais, já passou o meu tempo. Talvez a única coisa que você tenha hoje seja um jumentinho, pois é isso que o Senhor requer nessa noite de você. É isso que o Senhor requer de mim e de você, porque o propósito do reino tem que ser cumprido. E talvez para que a sua família, a minha família seja alcançada, nós temos que ceder. Talvez hoje seja o dia de nós nos apresentarmos para Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. O que eu tenho é isso, Senhor. O que eu tenho é o meu tempo. O que eu tenho é a minha oração. O que eu tenho é a minha dedicação. Eu vejo algumas pessoas que talvez não sejam os pregadores, talvez não sejam os pastores de amanhã, mas eu vejo uma dedicação, eu vejo um amor, eu vejo uma entrega, que às vezes eu não vejo pessoas tão qualificadas. Essa semana eu estava vendo um vídeo de uma igreja em Angola, e a alegria no momento do louvor. Coisa linda. Não tinha ar-condicionado. Eu nem vi se tinha ventilador, devia ter. Mas a igreja, toda a igreja cantava, toda a igreja louvava, com uma alegria, com uma satisfação, com uma vontade de louvar a Deus. E eu falei: Senhor, eu quero um culto assim quando nós voltarmos. Eu quero um culto assim. Eu quero um culto onde as pessoas louvem, levante suas mãos. O Senhor está nos dando a oportunidade de voltarmos diferente. O Senhor está dando a oportunidade de voltarmos a viver aquele primeiro amor, aquela alegria, aquela dedicação. Deus está nos dando essa oportunidade. Deus está te dando essa oportunidade nessa noite para que você volte. Deus está te dando essa oportunidade nessa noite para que você faça parte do plano. Algumas pessoas foram chamadas e elas nem sabiam que estavam fazendo parte do maior plano. Essa semana nós falamos do Simão, o Sirineu. Nós também podemos falar também da Raabe, a prostituta ou a meretriz, que
ajuda os espias e acaba fazendo parte da genealogia de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Algumas pessoas que estão nos ouvindo hoje talvez nunca tenham entrado numa igreja. A única referência que elas têm é a vida de alguém, o exemplo de outra. E talvez você que esteja me ouvindo hoje, talvez você seja um cristão, você pode ter certeza que existem pessoas olhando para a tua vida. Existem pessoas que estão olhando para você querendo ser conduzidas pelo teu exemplo. Se nós formos para a Bíblia, nós vamos encontrar lá a Ruth e Noemi, até o momento que a própria Ruth fala assim: olha, aonde tu fores, eu irei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Exemplo. Nós temos a oportunidade nessa noite de cedermos ao Senhor aquilo que talvez nós ainda não cedemos. Aquilo que Deus talvez esteja preparando para mim e para você, talvez o propósito dele, talvez o reino tenha que avançar, talvez a tua vida tenha que ser alcançada, talvez para que alguma coisa aconteça na minha e na tua vida, mudanças têm que acontecer, algumas coisas têm que ser. Eu sou casado há mais de 20 anos, há mais de 20 anos, e pensa num casamento aonde filho caçula, olha lá, meu filho, olha lá. Depois a gente volta no final. Isso. Daqui a pouco a gente volta finalizando. Eu caçula e a minha esposa caçula. 2 caçulas agora vão se casar. Agora pensa numa menina que era a líder da sua casa. Ela comandava tudo dentro da casa dela. O meu sogro, quando ia pintar a parede, a minha esposa ia lá e falava: olha, vamos pintar dessa cor. Tudo que era decidido dentro da casa passava por ela. Casamos e a coisa continua até hoje. Agora pensa do outro lado um cara que não tinha parâmetro nenhum. Eu. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu era simplesmente um zero à esquerda. Eu era só um acompanhante. Eu ia no fluxo. Eu era igual um cavalo de índio. Não tinha. E aí você pega uma menina desse jeito e pega o cavalo de índio aqui. E agora como é que faz para você, né? Teve um momento que a gente teve que sentar e conversar no início do casamento, porque nós tínhamos que ceder, alguém tinha que ceder. Senão o casamento não ia à frente. E nós sentamos e conversamos. E até hoje nós ainda estamos nesse processo, estamos juntos há 20 anos, há mais de 20 anos, e até hoje nós ainda estamos nesse processo de um ceder um pouquinho, o outro cede um pouco, e nós vamos vivendo, e vivendo feliz. A gente não vai arrastando não, tá? A gente vive bem, somos felizes. Amo minha esposa me ama, nós temos os filhos, estamos muito bem, mas o processo é porque eu tenho que ceder um pouco, ela também tem que ceder, porque o propósito maior talvez esteja nos nossos filhos. O propósito maior é que sejamos cristãos. O propósito maior é que a nossa casa tenha paz. Então eu tenho que ceder um pouco da minha parte, ela tem que ceder um pouco do lado dela, para que o propósito de Deus na minha família se cumpra. Algumas pessoas são irredutíveis nas suas características.
Algumas pessoas não mudam, né? É aquela síndrome que a gente costuma dizer, a síndrome da Gabriela, que, né, nasceu assim, vou viver assim, ou ser sempre assim, então não muda. Algumas pessoas nasceram de um jeito e vão morrer de um mesmo jeito. A pessoa não avança, a pessoa não cede. Algumas pessoas se convertem ao Evangelho, mas aí uma falha da igreja é o suficiente para essa pessoa sair da igreja. Ah, pastor, por que você saiu, meu filho? Saí porque a igreja não está legal. A igreja... E tem pessoas procurando a igreja perfeita, né? Essa igreja perfeita, essa utopia da igreja perfeita, e não vai achar, meu querido. Porque no momento que, como dizia o nosso saudoso pastor Francisco, no momento que você achar essa igreja perfeita, ela vai se corromper, porque você acabou de chegar lá, você é imperfeito. Algumas pessoas não cedem em nada, algumas pessoas simplesmente ficam e não avançam. E Deus quer que o processo avance, Deus quer que o propósito dele avance, mas para isso nós temos que ceder, para isso nós temos que mudar algumas características da nossa vida, e Deus está nos chamando para isso. A mensagem dessa noite é: você tem que ceder algumas partes para que a coisa avance, para que a tua vida avance. Deus está nos chamando para um propósito maior, irmãos. Algumas pessoas vão ser irredutíveis, não, eu não mudo, não cede. E a vida, e os propósitos de Deus, e é interessante que o Senhor, ele não coloca nomes, nem para o dono do jumentinho, nem para os discípulos, tiveram que ir lá com autoridade, solicitar, falar: não, nós que requeremos esse jumentinho porque o Senhor precisa dele. O dono do jumentinho, com toda a submissão, entrega, porque ele existe, ele sabe que tem um propósito maior. Então, nessa noite, meu querido, a palavra dessa noite, a mensagem dessa noite, para mim e para você, é que venhamos a entender que em determinado momento da nossa vida, para que o reino avance, algumas pessoas vão ter que ceder. Para que o propósito de Deus alcance a tua família, você vai ter que ceder. O que o Senhor vai requerer de você, talvez seja completamente diferente de mim. Você tem uma ideia? Quando eu parei de fumar e de beber, eu parei num dia. Isso foi lá em 97. E nunca mais eu fumei, bebi, porque isso não me custou quase nada. Não me custou nada. Mas em outras áreas da minha vida, Deus teve que solicitar e eu tive que ceder. Porque aquilo que não te faz a mínima importância, é como se você estivesse dando, entregando, não tem relevância. Mas existem algumas pessoas que, para poder largar o cigarro, vão ter que submeter a mais alto controle, para poder se livrar de uma bebida, para poder se livrar de um cigarro, para poder se livrar da música. A música é algo terrível, porque tem pessoas que não conseguem ouvir um ritmo, né? Tem crente que, se passar no calçadão aqui de Padre Miguel, se for no ponto chique, estiver tocando um pagode, meu Deus, acabou. Eu lembro que uma vez eu trabalhava numa empresa, aí a empresa do lado, era uma concessionária, o cara colocou só Legião Urbana. Poxa, eu tinha todos os LPs, né? Até fica vergonha falar LP, né? O pessoal não sabe nem o que é LP. Sabe o que é LP? Os meus filhos não sabem o que é LP, é o vinil, né? O disco. E aí a gente escutava aquilo a tarde toda, sabia todas as letras. E eu passei uma tarde escutando só Legião Urbana. Aí eu cheguei em casa cantando o quê? Legião Urbana. Eu vim no carro. Eu já vim no carro cantando, cantarolando. Aí você tem que ligar rapidamente
um louvor para o louvor entrar, porque senão você se perde. Você está rindo aí, né? Mas é verdade, irmãos. Algumas coisas não vão fazer a mínima diferença para mim. Você pode botar 20 cervejas das mais variadas marcas, geladas estupidamente. Para mim não vai fazer a mínima diferença. Você pode colocar o vinho importado, não vai fazer a mínima. O cigarro mais caro do mundo não vai fazer diferença. Para mim não vai fazer. Eu não precisei ceder isso. Mas em outras áreas eu tive que ceder, eu tive que lutar contra a minha carne, eu tive que batalhar para poder entregar o jumentinho. Talvez você que esteja me ouvindo hoje, a coisa mais difícil para você é ficar um fim de semana sem tomar aquela estupidamente gelada. Talvez seja a coisa mais impossível. Não tem como. Ah, pastor, para o senhor foi fácil, mas para mim é mais difícil. Eu sei disso, mas para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida, no reino, na tua família, você vai ter que ceder. Vai ter que ceder. Alguma coisa você vai ter que ceder para o reino de Deus. Deus está nos chamando a viver coisas novas. Deus está nos dando a oportunidade de sermos uma igreja completamente diferente da igreja que nós éramos há 40 dias atrás. Deus está nos dando a oportunidade de alcançar almas, de fazer o reino dele avançar, de fazer com que esse lugar se torne pequeno, não para nossa vaidade soberba, nada disso, é porque nós estamos vivendo dias que nós não sabemos nem quando essa igreja vai ser reaberta. E aí existem as pessoas que estão dentro da sua casa, na sua privacidade. Não, pastor, quando eu volto, e Deus está nos chamando é hoje. Jesus estava entrando em Jerusalém, mas para ele entrar em Jerusalém, ele precisava de um jumentinho, para que essa profecia de 500 anos do profeta Zacarias se cumprisse, tinha que ter um jumentinho. E Jesus falou: eu quero aquele. Vai lá e pega aquele que está lá junto da mãe dele, amarradinho, que ninguém nunca montou, é aquele que eu quero. E ele, com a autoridade de um rei, ele solicitou. A pessoa entrega. Jesus pega esse jumento, ele entra em Jerusalém e as pessoas aclamam, louvam a Deus e dizem: bendito, bendito. E o propósito de Deus se cumpre, a profecia de Zacarias se cumpre, e ele está entrando agora em Jerusalém. Ele sabe que poucos dias depois ele vai ser crucificado. Ele sabe que poucos dias depois, mais precisamente 3 dias depois da crucificação, ele ressuscita. Ele sabe de todas essas coisas, mas tudo tem que se cumprir. O reino de Deus tem que se cumprir. Para que ele entre na minha e na tua vida, você vai ter que ceder esse jumentinho. Para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida de uma forma tremenda, nós temos que ceder. Talvez seja o dia. E cada um de nós sabe exatamente o que tem que ceder, o que tem que dar, o que tem que se doar, ou o que tem que se afastar. Como eu disse para você, o meu casamento só dá certo, e só tem dado certo mais de 20 anos, porque eu entendo, a minha esposa entende, a gente se completa, porque a gente sabe aonde tem que, um tem que ceder, e o outro tem que ceder. E essa compreensão é o que Deus também tem para mim e para a tua vida. Ele tem me chamado nessa noite para nós vivermos de uma forma completamente diferente. Tenho conversado com algumas pessoas, como nós temos nos omitido do reino, como nós temos tratado o reino de Deus de uma forma superficial. Irmãos, a oportunidade é essa. A oportunidade de avançarmos com a igreja é essa. A oportunidade de voltarmos com uma forma completamente diferente é essa. A oportunidade de estar te alcançando, porque nunca fizemos isso. Nunca tantas igrejas fizeram
mensagens ao vivo. Nunca tantas mensagens foram colocadas dentro de um Facebook, nunca. E agora nós estamos tendo essa oportunidade. Por isso, nessa noite, aonde você estiver, eu gostaria de estar fazendo uma oração. E depois dessa oração nós faremos um louvor. Amém? Glória a Jesus. Aí aonde você estiver, eu sei que hoje nós deveríamos estar aqui em memória do nosso Senhor, fazendo Santa Ceia. Era hoje o dia. Mas nessa noite eu quero te pedir que você, aí aonde você estiver, que você se aproxime do seu familiar, da sua família, que nós possamos juntos nessa noite orarmos, para que o propósito de Deus se cumpra verdadeiramente na nossa vida. Nós temos que entender que não é simplesmente chegar e vivermos esse evangelho dessa forma que estamos vivendo. Deus tem coisas maiores, mais tremendas. É momento de, às vezes as pessoas falam assim: ah, Senhor, eu queria tanto uma experiência contigo, e esquecem que Deus não é algo ou uma aventura. Deus é uma pessoa. Nós não vivemos experiências com pessoas, nós vivemos relacionamentos. Nós vivemos intimidade. Ao invés de pedir somente uma experiência, peça intimidade com Deus, peça um relacionamento. Busque o Senhor em oração. Se apresente para Deus e fale para Ele como uma pessoa, porque Ele te escuta como uma pessoa. Apresente para Ele os teus problemas, as dificuldades que é para largar isso, para se submeter àquilo. Apresente para Deus. Eu sei que não é fácil, cada um tem as suas dificuldades, as suas limitações. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando com tanta simplicidade: ah, pastor, um vinhozinho, um cálicezinho, um negocinho antes de... Fale isso para uma pessoa que está uma semana lutando para não colocar um copo de álcool na boca. Fale isso. É muito fácil para mim ou para você falarmos assim: ah, só uma cervejinha, uma gelada, é só um cigarro. Fale isso para uma pessoa que está lutando contra o alcoolismo, contra o tabagismo. Só quem sabe, só quem passa é que vai poder dizer para você: olha, foi muito difícil. Olha, é quase impossível, pastor. Mas nessa noite Deus está nos chamando. Eu quero orar por você, aonde você estiver agora. Eu não sei se você está nos vendo ao vivo, eu não sei se você está agora ao vivo. Talvez amanhã, quando você estiver indo para o seu trabalho, amanhã, quando você estiver na sua casa, num momento um pouco mais relaxado, você talvez esteja ouvindo essa mensagem. Mas eu quero te garantir que a hora que você ouvir, vai ser o momento que o Espírito Santo vai tocar na tua vida. Vai ser o momento que o Espírito Santo vai estar querendo trabalhar no teu coração, para que os propósitos do Senhor venham a se cumprir, para que o propósito do reino de Deus de avançar dentro da minha vida, da tua vida, ele se cumpra. Então agora eu te peço, se você não pode fechar os teus olhos, que o teu coração possa estar atento às palavras que nós vamos estar falando agora. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, maravilhoso Deus, oh Espírito Santo, estamos reunidos aqui nessa noite, Pai. Estamos reunidos, unidos, Pai, conectados agora, Senhor, cada um na sua casa, cada um num lugar agora diferente. Só Tu sabe, Senhor, como foi o nosso domingo, só Tu sabe como estamos agora. Existem pessoas que não estão nem se falando, mas estão próximos agora. Tem gente que está na sala, tem gente que está na cozinha, tem gente que está deitada agora, não quero ver mensagem nenhuma.
Existem famílias que estão agora, Senhor, passando por momentos difíceis. Tem gente agora, Senhor, orando e clamando por uma cura nesta noite, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, porque Tu sonda todas as coisas, nada foge do Teu controle. Da mesma forma, Senhor, que Teu Espírito está aqui, Senhor, a Tua presença se faz real nesse lugar. Da mesma forma, Senhor, Tu está alcançando agora pessoas sentadas no sofá, Senhor, com a sua filha ao lado, seu esposo sentado do outro, pessoas que não paravam um minuto para ouvir uma mensagem, Senhor, agora estão sentando. O que está sendo falado? O Teu Santo Espírito tem alcançado famílias. O Teu reino, Senhor, tem avançado. Estamos vivendo dias terríveis, mortes, notícias terríveis e entristecedoras. Mas mesmo assim, Senhor, o Teu reino avança. Mas para isso, Deus, Tu precisa de pessoas se apresentando, assim como aqueles discípulos que ouviram e cumpriram, da mesma forma que aquele homem, Senhor, que foi lá e cedeu, jumentinho, Pai, nessa noite, que Teu Santo Espírito venha, Senhor, a nos incomodar, que nós possamos sair da nossa zona de conforto, que nós possamos nos levantar e nos apresentarmos e ceder aquilo que muitas vezes tem nos atrapalhado de estarmos na Tua casa, na Tua presença. Espírito Santo de Deus, essa pessoa que está me ouvindo nesta noite, Pai, assim como Tu se apresentou, Deus, assim como Tu se apresenta como o príncipe da paz, que não precisa dos carros de Efraim, dos cavalos de Jerusalém, os arcos Tu quebra, porque Tu entrarás, Senhor, em Jerusalém como o príncipe da paz, e o Seu domínio será de mar em mar, de extremidade em extremidade. Tu tens se apresentado para nós nesta maneira, nesta noite, Deus, o príncipe da paz. O príncipe da paz que precisa entrar em Jerusalém. O príncipe da paz. Nós te pedimos nessa noite, Pai, tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. Quantos homens e mulheres de Deus estão morrendo. Quantas famílias, Senhor, sendo destruídas, Senhor, pela morte. Quantas pessoas chorando, Senhor. Quantas pessoas que não têm nem como enterrar os seus mortos. E esse momento que nós estamos vivendo, algumas pessoas ainda continuam ainda cegas. Não estão percebendo que a Tua volta, Senhor, está para acontecer a qualquer dia desses. Oh, Espírito Santo de Deus, essa palavra está te alcançando nesta noite, meu irmão, para que você entenda que mais uma vez Deus te permite a oportunidade de você se apresentar para Ele como um filho. Um filho, Senhor, assim como diz a Tua palavra, que estava comendo aquilo que os porcos estavam se alimentando, mas em determinado momento ele se levanta, Senhor. Ele diz: eu voltarei para a casa do meu Pai. Oh, aleluia. Talvez o dia da volta para a casa do Pai seja hoje. E no momento que aquele filho se aproxima da casa do Pai, o Pai sai e vai de encontro a ele, e eles se abraçam. Oh, Espírito Santo de Deus, a única coisa que o Teu Pai quer nesta noite é que você se levante e vá em encontro dele. Mesmo que faça muito tempo que você não vê, mesmo que faça muito tempo que você não escuta a sua voz, mesmo que faça muito tempo que você não sente o cheiro dele,
toca nessa noite. O Pai te chama. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas. Toma, Senhor. Toma o Brasil nas tuas mãos. Toma os governantes. Toma o líder maior desta nação nas tuas mãos. Dirija aquele homem, Senhor. Usa, Senhor, em prol do teu povo. Toma os governadores nas tuas mãos. Nunca, Senhor, se orou tanto por um presidente. Nunca oramos tanto pelo Brasil. Nunca oramos tanto pelos estados e seus governantes. Nunca fizemos isso, Senhor. Nunca oramos tanto pedindo e clamando a cura, Senhor. Nunca fizemos isso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Eu sei que o momento é terrível, mas nós entendemos, Senhor, que uma igreja só é avivada nos momentos aonde Tu se apresenta e Tu tens se apresentado, Deus. Nós possamos entender esse momento, que quando essas portas se abrirem e a Tua igreja vier, o Teu Santo Espírito exploda esse lugar com um avivamento, Senhor, como nós nunca presenciamos. Que a Tua igreja, Senhor, seja algo diferente na face da terra. Que os jovens verdadeiramente sejam cheios do Teu Santo Espírito. Que haja, Senhor, nesse lugar aqui, Senhor, um clamor que alcance as nações. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós Te pedimos, Pai, nos dê coragem. É um pedido que eu Te faço, Senhor, para a igreja do Nazareno em Padre Miguel. Nos dê a coragem, Senhor, e a ousadia da palavra. Glória a Jesus. Nos dê, Senhor, a coragem e a ousadia, Senhor, do evangelismo. Nos dê, Senhor, a coragem e a ousadia de pegar a Tua mensagem e ir. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Toma as nossas vidas, Pai. Toma a vida de cada pessoa que participou dessa noite. De cada pessoa que está agora, Senhor. Das lágrimas que estão descendo agora, Senhor. Que Teus anjos possam estar colhendo, Senhor, a oração em forma de lágrimas. Obrigado, Deus. Nós Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Sombra-me, Senhor.
a Deus pela vida de cada irmão, de cada pessoa, cada amigo que esteve conosco nessa transmissão. São 8h30 aproximadamente agora, 8h35. Nós vamos estar encerrando. Mas eu gostaria de profetizar sobre a tua vida uma semana, declarar verdadeiramente uma semana de boas notícias. Mesmo em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, nós possamos ter uma semana de boas notícias. Nós oramos pela vida de todos os pastores, líderes, das pessoas infectadas, doentes, que Deus venha curá-los, que a oração da igreja seja atendida nesses dias. Obrigado a você. Que o Espírito Santo possa te confortar nesses dias difíceis. Que nós possamos estar juntos em breve. Na próxima quinta-feira nós estaremos de novo ao vivo. Se você quiser, esteja conosco. A partir das 19, a partir das 20 horas, nós estaremos de novo fazendo uma live. E se você quiser, participe, esteja conosco. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas e doces consolações do Santo Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de todos nós que aguardamos a volta do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Todos possam dizer amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.